Boa noite, boa noite. Ainda tô terminando de me arrumar aqui, certo? Terminando de fazer aqui o contorninho as coisas. E aí, sejam muito bem-vindas. Ok? Tô terminando de me arrumar para encontrar com vocês. Já temos gente chegando. Sejam muito bem-vindas. Aí tô aqui aproveitando que tô terminando de me arrumar. Já testando a luz, testando tudo direitinho, certo? E pra gente começar a falar sobre design de sobrancelha, qual é o melhor design pra você, se você sabe ou se você não sabe, se tá tudo certo ou se não tá. E aí vocês vão me contar, ok? Eu tenho todas as perguntas aqui. Vou só sair um pouquinho aqui pra poder enxergar. E a gente vai responder, eu, né? Todas as perguntas, ok? Que vocês me fizeram durante a enquete. Então, eu vou pegar ali meu caderninho de anotações. Que eu anotei tudinho aqui, ok? E eu acredito que a live de hoje vai responder a maioria das dúvidas. Então, eu vou começar falando o seguinte. Como saber qual é o melhor formato para sua sobrancelha? Então, você não sabe. Thalia, eu tenho um formato, mas eu não sei se esse é o melhor formato para mim. Não sei, né? E aí, como é que a gente vai identificar o melhor formato de sobrancelha? Vai ter relação direta com o formato do seu rostinho, certo? E tem relação também com o seu temperamento. Por quê? Vamos lá. Por exemplo, o meu rosto é um rosto oval, ok? Então você consegue perceber a curvatura aqui, ó, e na lateral você consegue perceber também. Então é um rosto característico oval. Então quando o rosto, qualquer rosto, ele tiver formas mais arredondadas, né? Que aí vai ser o oval, o oblongo e o rosto redondo, ok? Então que tem formatos mais arredondados. O ideal é que a gente traga desenhos mais arqueados. E por isso que eu mudei a minha sobrancelha, ó. Trouxe retas para que pudesse deixar ela harmônica. Porque se eu trouxesse a sobrancelha mais arredondada, e aqui dá pra fazer isso, ó, como ia ficar a diferença de uma sobrancelha para outra. Se eu arredondasse demais a minha sobrancelha, certo? Vocês conseguiriam perceber a diferença. Porque assim, o que acontece? Hoje em dia muita gente quer ter a sobrancelha arqueada. Por quê? Porque vai ter uma relação direta com o que transmite. Isso aí é uma parte psicológica do nosso cérebro, ok? E tem um pouco mais, isso aí sobre o assunto a gente pode conversar um pouco mais sobre visagismo depois, e algumas coisas que o nosso cérebro interpreta. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a forma na diagonal, ok? Tem uma relação direta, as pessoas, no cérebro da gente, a gente entende essa relação direta ligada com algo positivo. Então, quando alguém te recebe na rua, ela não levanta o braço, não faz assim... né? E você vê uma expressão de alegria. Então, quando você vê uma sobrancelha arqueada, ele está te dando uma boas-vindas. Então, quando acontece essas boas-vindas, né? Você olha assim a pessoa... Então, você percebe esse semblante mais feliz, mais alegre, diferente de uma sobrancelha mais reta. Porque o reto, o nosso cérebro interpreta como instabilidade. Então, é aquela pessoa mais serena. Então, se, por exemplo, você botar a sobrancelha ela ficar mais retinha, assim, ó, é uma pessoa mais tranquila, mais serena. Então, às vezes a pessoa tem um rosto que tem mais retas, que tem mais curvas, mas quer passar aquela ideia de tranquilidade, de estabilidade, de confiança, né? Aquela coisa menos emotiva e tal. É o ideal que ela utilize uma sobrancelha mais reta. Agora, se a pessoa é uma pessoa mais extrovertida, mais alegre, ou quer dar boas-vindas às pessoas quando elas se aproximarem, o ideal é usar uma sobrancelha mais arredondada. Só que tem diferença, tipo, às vezes a pessoa pode e às vezes a pessoa não pode. Por isso que no meu caso eu optei pela micropigmentação, tá? A minha sobrancelha é naturalmente reta, tá? E eu sempre fazia o desenho arqueado, tanto que eu vou mostrar como é que eu corrijo. Aqui ela tá sem correção nenhuma, e aí vocês vão perceber que depois de algum tempo, ela já começa a ter alguns lugares mais falhadinhos, tá vendo? Mesmo porque eu fiz tudo que não podia fazer. Eu fui pra praia, tomei banho de piscina, tudo. E aí, ela vai e fica mais clarinha, né? A Alexandra quase me mata. E aí, né? Ela tá aqui, o formatinho dela. E eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão utilizar. Então, pra saber
saber o melhor formato, você tem que analisar o seu rosto. Então, se você tem um rosto com formas mais arredondadas, evite, ou por exemplo, tá acima do peso, que acontece aqui do rosto, tá aquela coisa só. Aí você evita um pouco as sobrancelhas nesse molde mais arredondado, ok? Era uma coisa que vovó usava, eu tô um pouco demodê, só se a sua sobrancelha naturalmente for arredondada. Aí, e você gostar desse estilo mais romântico, aí você pode utilizar. Porque a sobrancelha arredondada, ela traz isso de romantismo, mas quando ela tá no seu formato natural. Quando ela é fina demais e arredondada, a pessoa fica com aspecto meio de Kinga, né? Que o pessoal fala assim, pô, tá... Porque eu não vou medir palavra pra vocês, eu vou falar o que passa de fato na realidade, ok? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa, um cargo de chefia alto, por exemplo, e ela tá com a sobrancelha super fina, super arredondada e tal, ela não vai passar credibilidade porque ela tá passando algo, uma imagem de sensibilidade. Porque as linhas curvas, o nosso cérebro interpreta como algo maleável. Então, quando eu faço esse movimento na mão de vocês, vocês conseguem ver a sinuância. Por quê? Porque eu estou fazendo algo como se fosse um infinito, ó. A transformação. Já quando eu tenho reta, eu tenho estabilidade. Você vê que está estagnado. E linhas ascendentes, ó. Diagonais ascendentes, significa que eu estou muito feliz, ó. Tem também quando você está com a sobrancelha caída. Que é quando você tá com aquela sobrancelha que essa parte do início, que é o início da sobrancelha, ela fica mais alto que o canto externo. E aí fica a pessoa com aquela carinha de triste, de que não tá bem, que tá lembrando dos boletos da conta pra pagar, certo? Por quê? Porque o nosso cérebro vai interpretar a linha assim como algo que vai deixar que é algo triste, que não tá positivo, que tá caído, ok? Então, sempre quando for fazer e pensar o desenho de sobrancelha, perceba também como é a sua característica. Não adianta você querer uma sobrancelha, por exemplo, arqueada, porque tá na moda, se você não tem aquela coisa de ser mais falastrosa, ser mais alegre. Por quê? Porque as pessoas vão se aproximar de você, elas vão puxar assunto, porque você tá dando boas-vindas para elas sem nem perceber, certo? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre simetria. Então vamos lá, simetria de sobrancelha. Assunto polêmico. Por quê? Nosso rosto, gente, não é simétrico. E aí, pra quem não lembra da aula, eu vou colocar meu dedinho aqui, tá? Sobre as minhas orelhas. Aí você bota aqui, ó, no seu tragus, ok? Aí você bota o seu dedinho e você vai perceber que um lado é mais alto do que o outro. Ok? Conseguiram perceber a diferença? Tem alguém vivo ainda aí? Então, quem conseguiu perceber a diferença de altura de um lado do outro, por favor, diz um oi aí, né? Perceber que vocês estão acordadas, né? Que ainda ninguém dormiu ainda. Então, vamos lá. Então, um lado é mais alto do que o outro. Então, na parte de simetria, quando for consertar, isso funciona. Estão acordando, né? Então, quando você vai consertar, você tem que perceber o seguinte: qual é o lado mais alto e qual é o lado mais baixo. Por que eu tô falando isso? Porque até na maquiagem, gente. E quando você vai fazer a sobrancelha, como um lado é mais alto do que o outro, você tem que compensar o outro lado. Porque se você tentar fazer a mesma coisa, vai ficar diferente sempre. Porque se você parar pra olhar, por exemplo, um olhinho, a pálpebra é mais caidinha do que a outra, sempre vai ter alguma diferença. Até na hora do contorno, se você botar no mesmo lugar, o contorno vai ficar torto. Então, a mesma coisa. E essa parte da simetria, ela funciona dessa forma. Você tem que perceber qual é o lado mais alto e com o lado mais baixo você tentar consertar. Eu me lembrei de uma coisa, vou até pegar aqui uma linha de mãe, que vai ajudar nesse processo de... Depois ela vai me pegar aqui. Que é uma linha que vai te ajudar nesse processo de simetria, certo? Que é, por exemplo, você pegar o lado mais alto, ó, e levar para o outro lado. Claro que não dá pra ter 100% de simetria, gente, ó. Peguei um lado aqui, ó, tô levando pro outro lado. Fica bem próximo, mas perceba que não fica exatamente igual. Por quê? Porque também tem outras coisas que você tem que perceber. Por exemplo, na sua feição, o lado que eu levanto é esse daqui. Então, se eu pegar e arquear muito ele, quando eu levantar, vai ficar super... E isso é uma dificuldade que muitos designers vão ter, muitos maquiadores vão ter. Tem coisa que só corrige realmente com micropigmentação, certo? E uma coisa importante de design de sobrancelha é que às vezes as pessoas não têm pelo e aí não dá pra resolver. Em maquiagem até dá, mas no sentido de o formato da sobrancelha tem coisa que você vai ter que completar, certo?
Então, por exemplo, na época que eu fiz, a minha sobrancelha era mais grossa. Então, quando eu botei logo assim, eu digo, meu Deus, como tá fina essa sobrancelha. Eu ficava assim, olhando, meu Deus do céu. Mas, hoje eu faço a correção, deixo ela um pouquinho só mais leve, mas eu entendo que se fizer uma micropigmentação muito grossa, quando eu ficar mais velha, vai ficar aquela mancha aqui e vai ficar aquele negócio borrado. Então, tem coisas que não vão ficar legais, certo? Quando a gente ficar mais velho, tá? Então, é algo que a gente tem que perceber. E essa questão da simetria, já para começar a ajudar a gente, é o seguinte, na hora de fazer, né, a nosso design de sobrancelha, de desenhar ele, tá? Porque aqui é algo voltado para saber o que é melhor para você e como fazer esse desenho na sua sobrancelha ou na sobrancelha de alguma cliente, tá? Então, tem muita gente que vai pela abinha do nariz, ó, aba do nariz, e começa a sobrancelha na aba, ou alguns tutoriais da internet dizem que é pra você se guiar pelo canto interno do olho. Então, se fosse começar por aqui, minha sobrancelha ia começar aqui. Então, meio que ia faltar isso aqui de sobrancelha, tá? No meu. Só que percebam que, a partir do momento que eu não tenho isso aqui, por exemplo, observe como minha testa parece maior e observe como o meu nariz parece maior. Então, se você tem a testa grande e se você tem um nariz mais largo, ou se você quer, quando fazer a maquiagem, deixar o nariz mais fininho, sempre aproxime mais as sobrancelhas, certo? Exceto se você tiver um olho muito junto. E quando você tem um olho muito juntinho e você aproximar muito, vai dar a impressão de que está ainda mais fechada. Aí somente para quem tem olho junto que essa regra não vai valer. Mas para quem tem o olho numa distância normal, que seriam 3 centímetros, ou a distância de um outro olho, né? Porque a regra, o padrão é a distância de um olho aqui no meio. Então essa mesma distância daqui, ó, quando você tem aqui, é considerado um olho padrão normal. Se você tem um pouquinho mais afastado, você tem um olho afastado, tá ok? Então, o ideal é que você, em vez de encostar na aba do nariz, ó, a aba do nariz onde começaria, você encoste no osso do seu nariz. Então, você desconsidera essa aba, você encosta no ossinho do seu nariz para começar o desenho da sua sobrancelha, certo? Então, é algo que você tem que prestar atenção na hora de fazer. Então, encosta ele aqui, ó. E aí, eu vou aqui encostar e vou já fazer uma primeira marcaçãozinha aqui, tá? Ó, um primeiro traçadinho pra vocês verem. A mesma coisa na hora de achar o ponto de arqueamento, que foi uma pergunta aqui, né? Como achar o ponto de arqueamento. Então, vamos lá. Então, achado o primeiro ponto, o segundo ponto você vai se guiar aqui pelo arco do cupido, tá? Tem gente que tem um arco mais desenhado, tem gente que não tem, ok? E aí, você vai se apoiar aqui pelo arco do cupido e cruzar a íris do seu olho, ó. Você cruza a íris do seu olho e você vai achar o ponto de arqueamento. Se for difícil fazer isso, gente, aqui a gente tem um ossinho, ó, uma entradinha aqui, ok? Que a gente chama de fonte. Ah, sei lá. Tem gente que chama de... Na minha infância eu chamava de fonte. E quando você bota um dedinho, ó, da fonte tá aqui, ó, você bota um dedinho, você já vai automaticamente achar o ponto de arqueamento, que seria no finalzinho aqui, ó, do seu osso frontal, ok? Então aqui vai ter o osso frontal e no finalzinho dele aqui, ó, um dedinho. Tá aqui, o osso termina aqui, o osso frontal, certo? Tem a região aqui. E aí você bota um dedinho e você vai achar o seu ponto de arqueamento, ok? Que você pode fazer essa metragem com a linha também, mas eu geralmente aconselho fazer com lápis. Então vai pegar o ponto de arqueamento e vai marcar, ó, ele aqui. E uma coisa agora, aquele momento, atenção da noite, ok? Que é o seguinte, é aquela make pra parecer que tá sem make, né? Só um glossinho aqui, um negocinho. É o seguinte, e aí eu vou parar, quando eu falar vocês vão dizer, é verdade. Eu tenho o olho caidinho, ok? Eu tenho um temperamento melancólico, que aí depois se vocês quiserem a gente pode falar sobre temperamentos, ok? E a make de hoje basicamente tá aqui, ó. Corretivo, blush, contorno e batom e tá ótimo. Vamos lá. Quando a gente faz a sobrancelha, a gente às vezes fica sem saber onde terminar. E muito tutorial diz, comece aqui, faça aqui e pega o canto externo do olho e marque. Mas você vai me dizer, Thali, olha a distância que tá, ó, de onde deveria terminar, segundo os tutoriais, e onde a sua sobrancelha termina. E eu vou te contar o porquê. Porque como meu olho, ele é caído, ó, repare que se eu for puxar um delineado seguindo a minha linha do meu olho, ele é caidinho, tá? Então, quando você tem o olho caído, ou uma pálpebra gordinha, ok? Ou uma pálpebra que tem aquela dobrinha aqui assim, ó, aqui no finalzinho. O que é que você vai fazer? Em vez de você seguir essa linha daqui,
e terminar sua sobrancelha cá embaixo, ok? O que é que você vai fazer? Você vai dar um desconto, digamos assim, ó. Você vai dar um desconto e você vai pegar esse aqui e vai levar pra cima, ó. Como se fosse pegar o cantinho externo do olho e subir um pouco. Por quê? Porque da mesma forma como se fosse fazer um delineado, tá? Porque aí você vai criar uma falsa impressão de que a sua sobrancelha, de que seu olho não tá mais caído, porque a sua sobrancelha ela vai compensar essa distância. A sua sobrancelha ela vai trazer, como aqui eu tô trabalhando com retas, já que meu rosto tem formas arredondadas, eu tô trazendo uma linha ascendente e uma linha mais curta, que vai trazer isso pra cima. E toda maquiagem que eu fizer no meu olho caído, e quando eu fizer meu desenho de sobrancelha, ele tem que sempre terminar um pouquinho, né, além de onde deveria. Pra quê? Pra dar essa ideia de que está levantando. Então, por exemplo, se eu puxo um gatinho, eu puxo o gatinho pra cima, pra levantar. Eu faço uma maquiagem com delineado, um esfumado diagonal pra levantar. Então, tudo que eu puder. Então, na hora de fazer um desenho de sobrancelha, muita gente peca, porque eles decidem fazer e seguir algumas regras, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um lado errado e um lado certo, certo? Pra gente ter um parâmetro, ok? Então, esse lado daqui, eu vou fazer ele todo erradinho, pra que vocês consigam perceber. Então, eu vou começar ele na aba, ó, então aqui, teoricamente, eu já nem precisaria iniciar ele aqui, certo? E vou terminar ele aqui onde as pessoas dizem que é pra terminar, ó. Vou fazer a marcaçãozinha aqui. Temos alguma pergunta? Quem foi que perguntou? O olho caído. Ó, é isso. Quando você tem um olho caidinho, a sobrancelha não pode terminar tão aqui, ó. Eu vou pegar a marcação, onde vários tutoriais que vocês vão ver na internet manda terminar a sobrancelha aqui, ó. E vou trazer ela aqui, tá? Pra cá. Pra vocês verem a diferença de um lado pro outro, tá? E aí, ó. Vou fazer aqui o desenho pra vocês verem onde teoricamente deveria terminar a minha sobrancelha. Ó. Aqui no lugarzinho. Aí vamos lá. Aqui eu não vou mexer porque já tá certinho no lugar. Então perceba a diferença de um lado pro outro, ó. Só daí vocês já conseguem perceber, certo? Aí a outra pergunta foi como criar um desenho quando a cliente não tem. A partir do momento que você tem essas marcações, fica muito mais fácil de você criar um desenho. Uma coisa que eu acho interessante é que você, por exemplo, eu vou chegar aqui, ó, e vou ter as marcações, né? Marcação inicial, arqueamento, marcação final, ok? Ó, tem nada aqui desenhado, certo? Então, a partir do momento que eu tenho... E aqui eu vou fazer uma sobrancelha arqueada. A partir do momento que eu tenho um desenho, eu venho desenhando essa sobrancelha da minha cliente como se fossem pelos. Ó. Ó. E vou criando, ok? Então, aqui eu tenho um esboço da sobrancelha dela. Ela não tinha nada. E agora eu vou ter um esboço. E aí eu volto reforçando isso. E quando chegar aqui no ponto de arqueamento, eu vou descendo esses pelos, porque é o que acontece naturalmente. Quando chega no ponto de arqueamento, se vocês tiverem dúvida, é justamente quando os pelos começam a descer. Ele vem aqui, geralmente em pezinho ou pro lado, e no ponto de arqueamento é o lugar onde o pelo começa a descer, certo? Então aqui eu não tinha nada e agora eu já tenho um esboço. Claro que dá pra ficar muito melhor e você vir preenchendo essa sobrancelha aqui. Então veja, de uma cliente que não tinha nada, ó, descendo os pelos, agora ela já tem uma sobrancelha mais arqueada, ok? Se for o caso, se quiser fazer a sobrancelha reta, é só seguir reto. Só lembrando que reto, ok? Desenhos retos são desenhos assim. Desenhos arqueados, ó. Arqueado é quando faz um arco, tá? Reto, ele pode ser reto com ponta ou reto sem ponta. Então, é só pra vocês. Ué, não pode jogar o caderno lá não, que a pessoa vai precisar do caderno, menino. Como é que joga o caderno? Então, só pra vocês terem noção, por exemplo, sobrancelha reta, o ponto inicial e o ponto de arqueamento ficam na mesma altura, tá? Uma sobrancelha arqueada, o ponto inicial ele fica mais baixo do que o arqueamento. Então, aqui vai ficar mais baixo do que aqui. Tem gente que tem a sobrancelha super arqueada e você consegue ver isso com mais definição, ok? Uma sobrancelha caída é quando o ponto de inicial fica mais alto do que o ponto F, ó. Que aí você fica com o aspecto de sobrancelha caída, que não é indicado para nenhum formato de rosto, porque ninguém quer olhar para você e sentir já a tristeza no seu olhar. Não sei se você vai fazer algum papel, algum personagem, alguma coisa, que aí você vai e faz esse tipo de desenho, certo? E aí já aprendemos como é que a gente cria
um desenho de sobrancelha. Isso é treino, ok? Vocês podem pegar rosto sem sobrancelha e ir fazendo. Eu geralmente, quando é treino, eu não faço assim. Eu faço o seguinte, eu tô aqui e aí eu começo, ó. Ó. E aí eu vou descendo, ó. Então aqui eu já tenho um outro desenho de sobrancelha. Aí você entender, na verdade, como é que funciona os pelos. Então os pelos, eles começam subindo, depois ele começa a descer e aqui eles já crescem geralmente pra baixo. Claro que tem algumas pessoas que têm um formato de sobrancelha diferente, tá? Mas geralmente acontece dessa forma. Consegui tirar a dúvida da pessoa que tinha dúvida em relação a como recriar. Se sim, dá um ok. Se não, reformula ou quiser que eu explique de outra forma, é só me avisar, tá? Como não deixar tão marcada? E aí vamos lá para o nosso rico pincel. Sobre produtos para passar na sobrancelha, vocês me perguntaram sobre os produtinhos que poderiam ser passados na sobrancelha. E existem alguns produtos. A gente está separando os produtos aqui que a gente está usando. Um dos produtos é gel para sobrancelha, ok? Ele é um produto que ele vai ter uma cobertura à prova d'água. Ele é bastante denso. Então, só se sua cliente não tiver nada, que eu vou indicar ele, bem pouquinho produto. Para quem tem, e aí já serve a indicação de preenchimento para cada tipo de pelo. Se sua sobrancelha ela tem bastante pelo, como é o caso da minha, prefira fazer a correção com pozinho, certo? Por quê? Porque ele vai preencher mais a pele, ele não vai dar encorpamento ao pelo, e aí a sobrancelha vai ficar com um aspecto mais natural, ok? Às vezes, quando a gente passa, e aí eu vou mostrar aqui também, ó. Quando a gente pega, um dos pincelzinhos que eu uso pra fazer a sobrancelha é esse daqui, tá? Esse daqui é da Macrylan, o A15 da Macrylan. E aí o que eu faço? Eu pego o pincel e aqui, ó, quando você pega o produto que você passa, às vezes, muitas vezes, ó, você vai passar e vai ter a sensação de que não passou quase nada, certo? Aí o que vai acontecer? Você pode pegar e umidificar o seu pincel, voltar no produto e vai passar. E você vai ver a diferença de cor, certo? Quando você umedece o pincel. Você pode umedecer com água? Pode. Eu geralmente não indico, porque alguns produtos, na medida que você vai adicionando água, pode... não chega a danificar o produto não, mas mudar um pouco a composição dele e a pigmentação não ficar tão boa. E você tem que ter a preocupação, principalmente se for água, de deixar o produto aberto um pouquinho para depois ele secar, certo? Senão você pode acabar criando mofo e perdendo aquele produto. Então, por isso que às vezes eu prefiro usar um produto, não precisa necessariamente ser o Fix Plus da marca, pode ser uma outra bruma de qualquer outra marca, certo? Para que você possa fazer isso. Como esse lado daqui é o lado errado, eu vou fazer a cobertura com lápis, tá? Aqui tem vários lápis no mercado, várias marcas. E cada lápis vai ter uma determinada cor. Então, esse daqui, por exemplo, é da Mia Make. Eu vou riscar ele aqui pra vocês verem, ó. Mia Make, que é um baratinho e você consegue ter uma coisa legal. Aqui é o lápis dermatográfico. Ele parece que é um lápis preto, mas quando você risca, ele fica acinzentado. E ele fica super bom pra recriar fios fininhos, ó, no pelo, ok? Tem que tomar cuidado, por exemplo, se a pessoa, que aí já entra a próxima pergunta, de achar a cor ideal. Se a pessoa tem uma sobrancelha, ela é uma pessoa de cor de pele clara e tem o cabelo loiro, por exemplo, né? Evitar usar cores muito escuras. Não precisa necessariamente a cor do cabelo ser a cor da sobrancelha. O ideal é que a sobrancelha também não seja muito escura. Tipo, você tem um cabelo preto e uma sobrancelha super preta, super grossa, vai ficar muito carregado, certo? Inclusive, para quem tem o olho caído também, quem puder criar sempre um espaço, pálpebra gordinha, é importante. Pra quê? Pra que sempre tenha espaço aqui pra você trabalhar e pra levantar o seu olhar. Se você faz uma sobrancelha muito grossa, muito carregada, ela ocupa mais espaço e seu olho fica ali sobrecarregado, certo? Aqui é também outro lápis dermatográfico, só que na cor marrom, que aí ele já é mais universal, digamos assim, ó. E essa terceira corzinha, que ele é mais claro do que esse, tá vendo? E esse daqui é um lápis da Payot, ó. Que a cor é muito parecida com essa, ok? E foi mais caro. Então, assim, também eu vou dizer a vocês, isso é mais barato, isso é mais caro, isso funciona, isso não funciona, certo? Então, por exemplo, eu vou aqui pegar
um lápis mais acinzentado e vou preencher esse lado aqui como geralmente muitas pessoas preenchem e me perguntam o que fazer, como uma pessoa me perguntou, por exemplo, né? Como não deixar muito escuro no início e como fazer a correção sem deixar marcado, né? Como não deixar a sobrancelha tão marcada. Então aqui eu vou fazer o lado errado e depois eu vou fazer o lado certo pra vocês darem uma olhada, ok? Então aqui, ó, o que acontece? Muita gente na hora que lá, achei, tá ali o ponto de arqueamento, né? Perdão, o ponto de início aqui, aí marca, beleza. Aí começa, ó, daqui muito forte. Ou às vezes chega assim, eu vi um tutorial no YouTube que faz assim, ó. E aí começa a engrossar o trem aqui. E passar muito produto aqui, certo? Então, obviamente, vai ficar carregado, vai ficar marcado, ok? Isso aqui. Com a marca do lápis dermatográfico. Eu gosto muito da Mitsubishi. Ó. Ele não é especificamente para a sobrancelha, mas ele funciona super bem para isso, ok? Claro que se você for usar em você todos os dias, aqui é o lado errado, tá? Só para constar o que as pessoas fazem. Como o lado errado, que é engrossar muito a sobrancelha, muito além do que deveria, do que poderia e do que ficaria bonito, é o que as pessoas fazem, tá? Então aqui seria o lado errado, ó. Porque tem gente que acha que é super lindo, né? A sobrancelha fica grossíssima. Não, porque seu olho é grande, deixa a sobrancelha grossa. Fica bonito, não sei o que. Então aqui eu vou pentear a minha sobrancelha. Ó, que é muito importante. Ok? Então eu vou pentear ela aqui. E vocês vão ver como ela vai ficar grossa e cheia, ok? E outra coisa que as pessoas fazem, que erram muito, é pegar cor muito clara, muito além da cor que deveria ser utilizada para o tom de pele da pessoa. Certo? Então eu tenho um tom de pele, eu não vou pegar esse aqui super claro. E muitas vezes a gente vê muito isso em tutorial da internet para poder fazer. Aí, por exemplo, quem tem a pele negra, que pega, por exemplo, ó, vou riscar aqui e você vai ver aquela linha aqui embaixo. Não é que não deva ter uma linha mais clara aqui, entendam isso. A linha pode existir, realmente tem destaque, fica bonito, mas quando bem esfumado e quando é ideal para o seu tom de pele, ok? Então eu vou fazer aqui, ó. Observe que, por exemplo, quando eu vou fazer aqui embaixo, eu troco o jeito de pegar o pincel, ok? Então se eu vou fazer assim, eu mudo a lateral para ter mais precisão. E se eu for fazer aqui, eu viro o pincel e uso aqui. Da mesma forma aqui, ó. Eu vou pegar o pincel e vou usar ele aqui em cima para ajudar a fazer o recorte, tá? Só para vocês entenderem. Outra coisa, se eu quero meu desenho na diagonal, eu vou dar uma esticadinha na minha pele, eu vou facilitar na hora do pincel escorregar, tá? Quando você preenche com corretivo, você preenche o que com corretivo? Você preenche a sobrancelha com corretivo, é isso? Deixa eu entender sua pergunta, por favor, por favorzinho. Porque assim, ó, se você preenche com corretivo, só para lembrar, se for essa mesma pergunta, tá? O corretivo, ele é creme, então ele precisa ser selado, ok? Então, se você não sela o corretivo, ele vai craquelar. Então, qualquer coisa que a pessoa bater a mão, vai tirar o corretivo, ok? Então, isso aqui é o que as pessoas geralmente fazem, ó. Elas usam um tom bem mais claro do que o tom de pele delas, ó. Chega aqui no início, faz aquele recortão aqui, que gosta de quadrado e quer quadrado e tal. E faz isso, ok? Então aqui pra esticar, só pra vocês verem, ó, como você pode ter precisão no que vocês estão fazendo, tá? Ó. Pincéis menores ajudam, mas você pode fazer com um pincel maior também, tá? Quando eu quero fazer uma cliente, ou quando eu tô fazendo em mim, que eu sei que eu quero uma precisão maior, algo mais milimétrico, eu uso esse pincel daqui, tá? Que é o da Miss Friend, que é o B16 da Miss Friend, ok? Que é um pincel bem pequenininho mesmo. Ainda tem o outro lado aqui que dá uma ajudada. Então, esse lado aqui seria o lado errado. É quando você consegue perceber aquilo bem mais claro, quase branco até, ó, da sobrancelha. E é o que muitas pessoas fazem. Ah, eu tenho um olho grande, então eu posso botar uma sobrancelha grossa e botar a coisa mais clara e tal. Então, perceba como carrega, ó.
E aí vocês podem dar uma comparada de um lado. Claro, daqui não tem nada ainda. Vou fazer o lado de cá pra vocês perceberem. Mas só pra vocês chegarem de perto e ver o quanto isso aqui fica estranho. O quanto esse branco aparece em relação às outras coisas. E quando a pessoa tem um tom de pele ainda com mais melanina, por exemplo, se for uma pessoa de tom de pele negra e fizer isso aqui, vai ficar ainda muito mais evidente, certo? Aqui eu vou tentar só umidificar um pouquinho pra deixar ainda mais claro, porque às vezes fica muito claro que é algo que chega até a incomodar. A pessoa tá passando lá, tá aquele negócio branco na sobrancelha dela. Talvez no vídeo eu não sei, né? Porque a gente fica perto, às vezes não consegue ter uma noção tão direito disso, mas é mais ou menos isso aqui agora. Ó, que as pessoas fazem, tá? E fica aquele negócio aqui, tipo, super claro. Ó. E aí passa um dedo assim pra tentar coisar, mas fica assim. Isso aqui na sobrancelha da pessoa. Que não é o indicado, ok? Ah, vai ter gente que vai achar essa aqui. Gente, que linda. Eu vou olhar pra aqui e vou dizer, meu Deus, que taturana, né? Você percebe que não é normal. Você percebe que não é, que é artificial, que não ficou bacana, ok? Então você pode fazer isso aqui, porque passou muito da linha do desenho, ó. Subiu demais, fica estranho, ok? Dá pra fazer com lápis e ficar natural, Thali? Dá, mas aí você tem que entender que você tem que seguir um pouquinho mais esse desenho, que você tem que prestar atenção, por exemplo, observe, né? Olhe como a sobrancelha, ela tem super importância nesse rosto, nesse momento. Por quê? Porque ela tá roubando todo o espaço. Entendam que a sobrancelha, ela é a moldura do olho. Então, se a moldura fica muito grossa, o olho desaparece. E meu olho é um olho grande, e mesmo assim ele desaparece. Ele fica concorrendo com a boca, ó. E a sobrancelha ainda tem mais... acaba tendo muito mais visibilidade do que a própria boca, certo? E ele tem que ser um conjunto do seu rosto, tá? E aí, quando você, por exemplo, faz assim, observe que vai chamar muita atenção de uma forma negativa. Agora vamos fazer o lado de cá, que eu já vou trabalhar com vocês, por exemplo. Quando a pessoa tem, né, pouco pelo, que não é o meu caso, por isso que tá o lado de cá seria o errado. Quando a pessoa tem pouco pelo, é bom você trabalhar com lápis, ok? E outra, quando você tem pouco pelo, primeiro, o ideal realmente é fazer micro. Por que eu tô te falando isso? Porque na medida do tempo que você for usando o lápis ele vai criar atrito com a sua pele. Consequentemente, ele vai criar atrito com o seu pelo. E todo atrito que você cria é que nem um cabelo. Você tá aqui, você vai fazendo isso todo dia, todo dia. Na medida que você vai puxando, ele vai te gerando sai o pelo. Por quê? Pelo atrito constante daquilo ali. Fora que algumas pessoas não têm o hábito de limpar o rosto para tirar a maquiagem direito e para limpar e não ficar nenhum resto de lápis, ok? Isso vai acumulando, isso vai entupir no poro, aí gera espinha, ok? E gera com que a sobrancelha caia mais rápido. Porque todo mundo tem uma programação natural para o pelo cair. Isso serve para os pelos da cabeça, da sobrancelha, para o pelo de todo o corpo. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, homens que tinham cabelos até os 25 e depois ele começa a perder sem necessariamente ele estar arrancando. Isso pode acontecer também com a sua sobrancelha, certo? Aí temos aqui uma pergunta. É melhor usar lápis ou sombra para delinear, preencher? É verdade que o lápis fecha os poros? É verdade. Só que não é verdade, tipo, usei o lápis, vou fechar meu poro. Não é assim, tá? É o uso do lápis constante, só que um lápis de má qualidade. O que acontece é que o pessoal quer comprar lápis de R$2, passar na sobrancelha, um lápis que não vai deslizar fácil, ele vai te dar trabalho para você usar, então você vai ter que forçar aquele atrito do seu poro, então ele vai estimular que o pelo venha, ok? E outra coisa, como o lápis ele tem uma cera, não é só jogando água e sabão no rosto que vai tirar. Tem que usar demaquilante. Tem gente que não tem o hábito de. Então, na verdade, a junção de fatores, ok? Que até a sombra também, se você só bota a sombra, e porque a sombra não vai agredir tanto, porque o pincel não vai ter a mesma potência, só se você raspar o cotoco do pincel. Mas o pincel não vai ter a mesma força para agredir sua pele, seu pelo, como um lápis. Então, na verdade, é a soma de fatores que vai ajudar com que você perca pelo. Não é só o fato de usar lápis, é usar lápis dessa forma. Um lápis de má qualidade, um lápis de olho, ao invés de lápis de pra sobrancelha.
é usar um lápis que você vai ter que ter muita força para poder passar na hora de preencher, certo? E o fato de ficar dormindo com lápis, com resto de lápis, resto de maquiagem na sobrancelha, ok? Tem muita gente que vai dar caspa, que vai dar descamação, vai dar espinha e vai perder pelo, certo? Então, são esses os cuidados. Então, estamos aqui com o lado errado, ó que beleza. O branquinho, que tem muita gente que ensina e diz que é. E vamos pro outro lado agora. E aí, para ir pro outro lado agora, nós faremos aquilo que eu falei de umidificar, ok? A nossa sombra, porque vocês viram e eu mostrei aqui que tem diferença quando você não deixa molhadinho o pincel e quando você molha, e fica muito melhor, ok? O resultado. Então eu vou pegar aqui, ó, meu duo de sobrancelha, esse inclusive que eu tô usando é da Vult, tá? Eu uso ele desde quando eu comecei meu curso de maquiador e não largo dele, porque pra mim ele é o melhor custo-benefício, custou R$17,90 e atinge super bem pra peles mais claras, né, pelos mais claros, peles negras, morenas. Claro que às vezes eu vou precisar usar um pouco de lápis se a pessoa também não tem pelo, ok? Então para recriar o pelo, o lápis é melhor do que a sombra. E você pode usar os dois combinados também, quando alguém que não tem nada zerado. Você dá pra dar uma equilibrada, tipo fazer o desenho, como eu fiz aqui, ó. E dar uma preenchida melhor, o restante da preenchida, digamos assim, com a sombra, ok? Então, umidifiquei aqui. E aí vou desenhando. Aí, em vez de eu começar aqui, como eu comecei no início, eu vou começar um pouquinho depois, ó. E vou levando esse desenho, ó. Comecei um pouco depois e vou levando. Por que eu começo um pouco depois? Porque como eu peguei agora, vai ter muito produto. Então, se eu vier aqui, vai carimbar. Com o resto do produto é que eu venho trazendo, ó, pra preencher. Lembrando que esse início também é muito falhadinho, não sei se você quer uma coisa bem retinha e tal. Então eu vou pegar o produto, eu sempre vou trazer pra cá. E o resto do produto é que eu vou trazer. É verdade, é perfeito. Inclusive, né, Jana, foi você que me ensinou esses paranauê aí do duo na época do curso de maquiagem. Ó, você bota aqui e ele não vai ficar tão preenchido quanto esse, ó, que tá todo fechadinho aqui, ó. Ele já vai ficar um aspecto mais natural, ó. E foi aquilo que eu falei. Se eu quero um desenho, esse duo da Vult. Se eu quero um desenho arqueado, eu vou facilitar a aplicação dele. Então, eu vou fazer aqui, vou dar aquela levantadinha básica. Porque minha pele, quando ela tá assim, a pele da gente é molinha. Quando você estica, ela fica muito mais fácil, ó, de você conseguir fazer esse desenho. Ó. Então, eu dei aquela esticadinha, ok? Pra facilitar na hora de aplicar o produto. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Peguei aqui e vou fazendo. Sempre lembrando também de pentear a sobrancelha, viu, gente? Porque às vezes a gente não penteia a sobrancelha e preenche quando vai ver não precisava. Então aqui, ó, ó, nesse pedacinho que tá mais espalhadinho, eu venho aqui, ó, preenchendo ele, ok? Tem gente que gosta de umas pontinhas aqui. Eu acho que fica parecendo meio a Batgirl quando fica um negócio assim, tipo ponta aqui assim, sabe? Um negócio meio... Tcharam. Não gosto muito não. Mas quem gosta, ok, tudo bem. Eu gosto dele assim mais arredondadinho, tá? Porque aí você junta dois formatos. Você junta o arqueado, só que é um arqueado com uma terminação mais arredondada. Então você fica sensual ao mesmo tempo, mas trazendo aquela coisa de que você é maleável. Você não fica tão malévolo, não fica um negócio tão, sabe? Tipo assim, tipo... Ok? Fica um negócio mais sensual e ao mesmo tempo alegre. Ó, tá vendo aqui, ó. E aí eu vou seguindo a mesma regra, tá? De começar no ossinho do meu nariz, ó, cruzei a íris do olho. E aqui lembra o desconto que eu dei? Em vez de vir até aqui embaixo, ó, dei um descontinho porque meu olho é caído. Vamos lá, seria possível depois você deixar a lista do produto? Tudo que eu usei aqui, se quiser, eu posso deixar a lista depois, tá? Pra o pincel, esse é um pincel da Macrylan. Ele é o A15, ok? Você encontra em qualquer lojinha de maquiagem. Quem quiser, inclusive, pode comprar na Boca Roxa com código 62, que você vai ter desconto, ok? Código 62 é o meu código da Boca Roxa para quem quiser desconto. Então, aqui, ó. Ó, eu já fiz aqui o desenho dele. E aqui, se eu quiser, lembra que eu falei, ó, se eu afastar muito, vai parecer que meu nariz é maior e minha testa, consequentemente, fica maior também, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproximar um pouquinho, ó. E aí, o bom desse pincel é o quê? Que você pode dar aquela apertadinha nele e você vem fazendo isso aqui, ó, como se fosse recriando pelos, ó.
certo? Vai dando, ele vai ficando mais esfumadinho. Repare que ele não fica tão marcado, ele já fica mais esfumado. Aí se você diz assim, poxa, Thalia, mas borrou mais um pouquinho aqui, não tem problema. Lembra que eu vim com corretivo fazendo o contorno? Ah, muito obrigada. Então, eu vou voltar com o mesmo corretivo, fazendo o contorno. Tem gente que gosta de fazer, eu até separei aqui, ó, o contorno também com esses lápis aqui. Vem com lápis branco aqui assim, ó. E passa, tá vendo? Ó, aqui ao lado errado eu tô fazendo bem pra vocês verem mesmo o que o povo faz de errado. Que, entenda, o lápis vai funcionar assim, mas você tem que tomar o cuidado de não exagerar na cor, não deixar totalmente mais claro, ok? Senão não vai dar muito certo. Ó. Vendo aqui? Ó, bem clarinho. Vou passar em cima também porque eu sou desse. O chanfrado eu não gosto. Pra quê? Pra fazer sobrancelha? Não é que eu não gosto do chanfrado. Eu gosto, já usei muito chanfradinho. Tá aqui, tá o lado bem errado. Eu já usei muito ele já, tá? Só que, por exemplo, hoje eu prefiro usar esse daqui. Até pra fazer delineado, eu gosto dele. Não sei, tem coisa que eu gosto, eu uso chanfrado também. Não tem isso comigo, não. Se quiser, eu uso do lado de cá, eu vou usar o chanfrado, só pra vocês verem aqui. Não tem esquente, não. Um chanfrado que eu gosto muito, muito, muito. Cadê ele? Cadê ele? Quando a gente gosta desse, o bicho some, desaparece. É esse daqui, ó. Esse daqui é da Rica. Não tem nenhuma informação a mais sobre ele. É um chanfradinho. E aí eu vou usar ele ao invés de usar o lápis... Ou usar o outro, tá? Outra coisa, se eu quiser esfumar e deixar mais clarinho, eu posso vir fazendo isso aqui, ó. Ó, dando aquela sacudidinha. Tirando o excesso de produto, tá? Ok? Só que aí também se eu sacudir demais, né? Lembra que... Aqui, vou usar ele aqui pra vocês verem, tá? Lembra que se eu usar produto demais, pode acontecer o quê? De sair. Se eu sacudir demais aqui, limpar demais, vai sair, tá? Então eu vou vir aqui, ó, com meu pincel chanfrado. Ó, recriando esses pelos, tá? Ó. Ok? Tô recriando os pelinhos, tá? E aí eu usei ele aqui, ó. Aí se eu quiser dar um retoque maior, eu, em vez de eu usar ele em pé, eu uso ele um pouquinho mais deitado e vou dando uma marcaçãozinha aqui, ó. Certo? Ó, vou marcando ele aqui, ó. Pra dar uma pigmentada. Ok? Olha como um tá mais esfumado e o outro não. Aí na hora de fazer o contorno, em vez de eu usar o contorno, né, que eu usei aquele corretivo mais claro, como exemplo aqui, é o artístico, eu usei aqui, esse daqui é o Vanilla, tá? A cor que eu usei, que seria a cor errada. E aqui, de fato, se você a pessoa tem a pele morena negra, isso aqui fica muito pior valendo. Então não é indicado, tá? E agora eu vou fazer o outro lado. Só que eu vou usar a cor taupe, que é uma cor mais próxima do meu tom de pele. Percebam, ó. Ó, daqui não, se eu for pegar daqui dá ruim. Por isso que a gente testa a maquiagem aqui, dá muita coisa errada, muita coisa feia. Ó, mas aí o melhor é usar pegando o meu próprio tomzinho aqui. Então eu vou olhar aqui, ó, o taupe. Aí ele vai dizer, ah, mas é um pouco mais escuro. Entenda, naturalmente, quando você faz a sobrancelha, ela já fica mais clara. Repare, quando você tem o hábito de limpar, principalmente quem faz depilação edíptica, isso aqui fica bem clarinho. Então, às vezes fica até mais claro que aqui. Então, naturalmente, ele já vai clarear. Então, eu vou pegar meu corretivo, ok? E vou vir passando, ó. Aí, tem muita gente que erra logo, porque pega muito produto, taca ali e vai logo. Então, você pode vir dando uma batidinha aqui embaixo, pro produto vir acumulando. E depois, com o pincel, você vem com calma e vem trazendo esse pincel pra cá, ó. Ó, o restante do pincel, ó. Você encosta bem pra ficar o desenho. Fica o corretivo e a sobrancelha. Não precisa ficar o corretivo, sua pele e a sobrancelha, tá? Então, pra quem é maquiador, vai fazer cliente, ó, encosta bem, bem, bem. Certo? Ó. Na hora de utilizar esse produto aqui. Ok? Então, faz isso. Olha como fica desenhado. Ó. E fica natural. Isso vai servir aqui pro início também, tá? Você pode vir aqui ou mexer aqui um pouquinho, ó. Ó. E vem preenchendo, tá? Olha que a cor do corretivo tá quase na minha corzinha. Ó. Aí aqui, se eu quiser, eu posso fazer aquilo de dar aquela esfumadinha aqui, pra não ficar tão marcadinho, certo? E volto com o corretivo, fazendo o mesmo processo, dando aquela esticada aqui. Olha que eu mudei o jeito do pincel. E venho aqui encostando ele, ó.
quase na minha pele. Quase no meu pelo, na verdade, da minha sobrancelha, certo? Então eu venho aqui super encostando ele. Thali, mas se eu quiser engrossar um pouquinho a sobrancelha, você pode? Você pode. Entenda isso, você pode. Só que não pode engrossar muito essa sobrancelha, tá? Pra não ficar estranho, pra não ficar como essa daqui, que você percebe que tem pele, bastante pele aqui, pra depois chegar no pelo. Aí fica estranho, tá? Não fica bonito. Ó, eu posso aqui aumentar um pouquinho, tá vendo? Ó. Se eu quiser criar um pouquinho mais de altura nessa sobrancelha, ó. Eu posso vir fazendo. Depois vir ajustando com o corretivo. E sempre penteando ela. Às vezes o pelo já vai até o lugar que você tava fazendo a coisa, tá? E aí, sempre que quiser, você pode voltar e dar uma corrigidinha com o corretivo, se você achar que subiu em algum lugar a mais. Porque quando a gente faz isso aqui no vídeo, a gente tem que ter uma noção do que tá fazendo aqui, porque às vezes sobe um pouquinho, a gente não tem como ver olhando aqui pro celular, tá? Então aqui, ó, você já consegue ver a diferença de um lado pro outro, certo? Ó. Isso se você quiser engrossar, eu sei, porque pra mostrar a vocês que poderia engrossar assim, mas não ficar tão assim e ter o desenho bem feito. Mas eu normalmente não deixo ela tão cheia assim, tá? Eu venho aqui, encosto bem no pelinho, dou aquela levantada, ó, encosto e venho aqui também, ó, certo? Ó, pra ela ficar no lugar e ficar com um aspecto mais natural. Lembra sempre de pentear a sobrancelha pra cima, que ela naturalmente já vai ficar no lugar. Então, aí seria a diferença, ó, visível. Por mais que a pessoa depois queira passar uma maquiagem, uma coisa, dê aquela esfumadinha, sempre vai ficar em cima da sobrancelha um negócio diferente, tá? Então, só pra vocês verem a diferença de um lado feito e com a técnica correta, digamos assim, e o outro com a técnica incorreta. Repare que esse lado aqui tá muito mais escuro e o fato de eu colocar uma cor mais clara dá uma ideia de acinzentado. Outra coisa, esse lado aqui ele tá mais natural. Por quê? Porque as cores que eu tenho aqui, nenhuma é preta. Claro que vai ter gente que você vai entender que nem... Aí aqui entra todas as exceções. Tem gente que você precisa usar uma cor mais escura. Geralmente quando a galera tem a pele negra, que vai ter mais dificuldade, por exemplo, de pigmentar com isso aqui. Eu sei, porque já aconteceu de precisar e não pegar. Por isso que a gente, enquanto maquiador, vai ter outros materiais pra facilitar. Às vezes você pode usar ele e esse daqui, quando a pessoa quase não tem pelo nenhum. Por quê? Porque o lápis, ele, como ele tem cera, quando ele passa e ele entra em contato com o pelo, ele cria uma camada. Então ele vai deixando o pelo com a ideia de mais grosso. Por quê? Porque ele vai deixando a textura dele no pelo. Então ele vai pigmentar a sua pele e ele também vai deixar o pelo mais grosso. Já a sombra, ele vai pegar muito mais na pele, porque a sombra não vai grudar no pelo, diferente do lápis. Então ele vai pegar na pele e você vai ter um acabamento mais natural, certo? A diferença basicamente é essa. Já o gel para sobrancelha, ele vai fazer como se fosse a junção da sombra com o lápis. Ele vai ter a densidade, ele vai encorpar o pelo, ele vai deixar o pelo no lugar. Só que ele fica carregado, ele fica pesado, ok? Então só se for bem pouquinho, uma gotinha, dá pra fazer uma sobrancelha de umas 2 clientes, certo? Vamos lá. Eu corrijo primeiro a sobrancelha antes da make. A sobrancelha hoje em dia, primeiro eu começava por sobrancelha, mas hoje em dia acho que a sobrancelha é a última coisa que eu faço. Porque a sobrancelha, ela tem que ter relação direta com a make. Por exemplo, essa sobrancelha aqui mais super corrigida, tal, não sei o que, eu vou fazer por um olho mais dramático, um olho que vai ter um cílio grande, e aí a sobrancelha precisa ter, digamos assim, uma força, um empoderamento, certo? Eu vou fazer, se for um olho preto, se for fazer um olho que tenha um cílio grande, cheio, etc., aí vai ser uma sobrancelha mais desenhada, porque pra mim aqui ela tá bem desenhadinha, tá vendo? Tá bem retinho aqui, ó. Então, eu geralmente não faço muito isso, porque eu acho que o legal é não ser perfeito, tá? Vamos desconstruir um pouco essa ideia de perfeição e que tem que ter tudo simétrico, e que a pessoa tem que... Muita coisa é Photoshop, gente, acreditem. Eu já fui vários cursos de várias pessoas
E às vezes a gente vê ao vivo e é diferente do que é postado em rede social. Então, por favor, acordem. Então, eu hoje em dia faço a sobrancelha por último, porque, por exemplo, se for uma sobrancelha super levinha, mas às vezes o que eu vou fazer muito é só preencher a parte de cima, porque como eu fiz muita coisa errada na época da minha micro, deu uma saída. Porque às vezes eu arrancava o tampão, esquecia, coçava, tirava e não segurou tanto, ok? Mas eu aí às vezes só faço aqui em cima pra levantar um pouquinho mais. Porque eu gosto desse desenho mais arqueadinho pra dar boas-vindas às pessoas. E aí vai mudar isso. Se for uma sobrancelha, se for uma maquiagem mais carregada, eu faço a sobrancelha por último, carregando um pouco mais ele. Depois que o olho tá pronto, aí eu vejo o tanto que eu tenho que pesar naquela sobrancelha pra ela conseguir aparecer de acordo com o que foi feito no olho. Certo? E vamos lá. Existem casos... Cadê? Existem casos pontuais onde deve preencher de preto, tendo a pessoa a pele clara ou escura. Se ela tiver o cabelo preto, preenche de preto, não. Sinto que fica muito marcado, com certeza. Então, se a pessoa tem um olho... Tem um olho não, tem um cabelo preto. O meu cabelo nem é preto, mas vocês percebem que aqui fica muito mais marcado e muito mais dramático, digamos assim, do que o lado de cá, certo? Isso em relação a achar a cor ideal. Por exemplo, imagina a pessoa com cabelo platinado, você querer platinar a sobrancelha da pessoa. Não é por aí o caminho. Eu sempre brinco falando sobre o caminho do meio. Então, por exemplo, se a pessoa tem um cabelo super loiro, mas é um loiro que não é natural, você observa a raiz. Se não der pra observar a raiz, observa o pelo dos cílios, tá? Que a pessoa não vai ter como pintar, tem até como pintar, mas geralmente as pessoas não pintam muito a cor do cílio. Então você vai conseguir trabalhar aí mais ou menos deixando a cor da sobrancelha da cor do cílio da pessoa. 90%, digamos assim, das pessoas aqui em Salvador tem esse pelo numa característica mais amarronzada. O fundo do pelo é acinzentado, mas se você utilizar um lápis mais amarronzadozinho, esses tonzinhos aqui você consegue trabalhar tranquilamente. Então, sempre prefira marrom do que preto, em qualquer ocasião. Exceto quem tem a pele negra, ok? Geralmente quem vai ter a pele negra é retinta, que aí às vezes você vai precisar usar o preto, porque só a sombra não vai funcionar, porque a sombra é mais clara do que o tom de pele da pessoa. Então, a sobrancelha nunca deve ser mais clara do que o tom de pele, que a sobrancelha ela tem que aparecer. Repare que se a pessoa não tiver sobrancelha nenhuma, fica estranho, ó. Então, uma sobrancelha muito mais clara não é indicado, ok? Que aí não vai ficar legal, não vai ficar bom. Acho que consegui responder. Vamos lá. Dando joinha pra quem tá joinha. E aí, ficou alguma dúvida? Só temos 8 minutinhos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, todas as perguntas que fizeram aqui, que me perguntaram, tá? Durante o processo aí. Tinha pergunta que eu fui ajeitando para o negócio ficar no lugar, mas eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se tiver ainda alguma dúvida em relação a isso, este é o momento de vocês perguntarem. Não adianta depois de me perguntar inbox, não, por favor. Que a ideia da live é que vocês tirem as dúvidas de vocês em relação ao que vocês quiserem perguntar, tá? Qual é o lápis que eu indico para não usar o preto? Vamos lá. Ótima pergunta. Aí vai depender muito se é para uso pessoal ou profissional, tá? Porque, por exemplo, esse da minha Make, eu posso usar ele pra pessoal, que ele é de uso baratinho e tal, não sei o que. Você pode usar pra você sem problema nenhum. E ele que vai ter essa corzinha aqui, certo? Que foi a primeira cor que a gente testou aqui, o da minha Make, ó. Ele vai funcionar super, porque o tomzinho dele é marrom, fica bacana. Sobre cor quente, cor fria, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas basicamente, só pra vocês entenderem um pouquinho do que é quente e o que é frio, em termos de cor Eu vou pegar a paletinha aqui pra mostrar pra vocês rapidamente. Por que eu tô falando isso rápido, de quente e frio? Porque quando vocês forem pegar um lápis ou sombra, dê preferência a cores frias do que cores quentes. Então, a gente tem uma paletinha aqui, ó. Aqui, digamos assim, puxaria mais pro quente e aqui pro frio. Porque aqui você vê um pouquinho de laranja, você consegue ver aqui algo mais alaranjado nesse aqui, que seria quente. E aqui você vê mais marrom, ok? Que aí teria mais pigmento frio, que aí puxa pro frio. É o pigmento azul, que aí puxa pro frio. Por que eu tô falando isso? Porque o ideal sempre é corrigir com tons mais frios, tá? As sobrancelhas corrijam com tons mais frios. Porque quando a gente corrige com um tom aqui mais claro, a sobrancelha fica avermelhada. A não ser que a pessoa seja ruiva, fica bacana. Mas se não for ruiva, não fica bom, tá? Agora, se for para uso profissional, se a pessoa quiser, tem esse da Paiô, que é muito bom. Uma coisa importantíssima, corram, mas corram assim à distância, de lápis universal. Lápis universal, ele tem uma cor acinzentada e ele não fica bem para ninguém, a não ser que você tenha a sobrancelha grisalha.
porque ele fica um negócio muito cinza e não fica bom. Eu não conheço nenhuma marca que tenha uma cor que seja universal, que fique bom. Mesmo porque, em termos de pelo e de maquiagem, não tem como ter uma coisa que seja padrão. Nós não temos, porque a gente não tem algo que isso vai servir pra todo mundo. Exceto aquela coisa de fui esfumado marrom serve pra todo mundo, beleza. Mas em termos de sobrancelha, lápis universal não funciona. Então, por favor, não comprem lápis universal, certo? Eu acho que eu vou botar a fotinha do jeito que eu tô aqui e vou botar a lista de produtos lá pra vocês, que aí vocês vão lembrar o que tá e o que não tá, certo? Então, e se for optar por comprar o lápis dermatográfico, você tem essas duas coresinhas aqui, que é esse aqui, que parece um preto, mas ele não fica preto. E tem esse daqui, que eu não conhecia, vim conhecer depois, que ele é um marronzinho, que ele fica super bacana, porque ele não deixa tão... Pra quem tem um pelo mais claro, que não tem um pelo com fundo muito cinza, quem já que tem um pelo da cor mais castanha mesmo, fica super bacana, tá? E vamos lá, mais alguma pergunta? Lápis, sombra ou creme? É isso, só pra recapitular. Lápis pra quem tem um pelo muito fininho e tem pouco pelo, porque o lápis vai ajudar a encorpar esse pelo, ok? Sombra pra quem tem bastante pelo e tem pelo grosso, porque ele vai pigmentar mais a pele do que outra coisa. E o creme, só quando você quer alguma coisa que tenha uma durabilidade maior, ou que seja a prova d'água, algo do tipo. Mas geralmente o creme eu não indico muito, porque você tem que usar bem pouquinho. Ele dura muito. Por quê? Porque se você usar muito, ele vai ficar super marcado. Então o ideal pro creme é que você tenha um pouco mais de habilidade para usar. Mas é uma opção se você for usar sempre, porque você bota um pouquinho e ele rende a prova d'água e tal. Mas se não souber botar, ele carrega e fica assim, bem marcado, ok? Tem marrom. O branco geralmente não funciona muito. O branco eu não gostei muito, não. O lápis branco eu usaria pra fazer marcação na hora de tirar o pelo, mas não é bacana, não, tá? Então, só revisando tudo. Falamos hoje de simetria, como o rosto da gente não é simétrico. E como consertar isso, digamos assim, ok? Falamos também do que não fazer, não usar cor muito mais clara, não querer aumentar muito mais o tamanho da sobrancelha, não querer encorpar muito ou terminar em local, principalmente se a pessoa tem um olho caído, não terminar num local que não fique bacana, certo? Terminar sempre com um descontinho, para parecer que o olho tá mais levantado do que o lado de cá. Então esse lado aqui, quando você vê, fica mais pesado, fica mais carregado. Esse lado aqui fica muito mais vivo, ok? E aí eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A gente tem 3 minutinhos só. Então eu queria agradecer a vocês também. Minha gratidão a vocês por vocês estarem aqui. Como eu tenho prometido isso, né? Mas eu vou botar. Vou começar a botar os vídeos lá no YouTube, fazendo de uma forma resumida. Por exemplo, o vídeo de hoje daria vários pequenos assuntos para não ficar vídeos grandes também. Eu sei que o que é vocês tirarem 1 hora de vocês para estarem aqui. E aí eu vou subdividir em temas de todas as coisas que eu já fui falando aqui pra vocês, pra ficar lá pra vocês conseguirem acessar em qualquer momento que vocês quiserem, tá bom? Um beijo grande e em breve eu divulgo aí qual vai ser o tema da semana que vem, ok? Um beijo, fiquem em paz, bom final de semana pra todos vocês. Eu vou deixar a lista lá assim, vou tirar a foto e vou botar lá. Beijo, tchau, tchau, até a próxima quinta-feira!